Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje nós tivemos mais uma aula em tempos de Covid, no nosso isolamento, e eu achei importante compartilhar de novo. Nesta aula, a gente completa a aula anterior, onde fizemos o back-end com Spring Boot, e agora nós fazemos o front-end mandando os tokens. Vamos lá, aproveite! Bom, pessoal, então hoje nós vamos dar continuidade na aula anterior, onde a gente estava falando sobre autenticação e segurança com Spring Auth no back-end. E na aula de hoje nós vamos verificar o que deve ser feito no front-end para que esta aplicação ela possa enviar o token para o back-end e o back-end, né, validar e dar acesso à aplicação. Outra coisa que nós vamos falar é a validação, né, se você pode ou não pode acessar determinado menu. Bom, vamos lá. Primeiro vamos recuperar o que nós estávamos fazendo na aula passada. Na aula passada nós tínhamos aqui o servidor de autenticação, que é o Auth Server. Eu vou iniciá-lo. E eu tinha também, na aula passada, o aula 02 funcionando, vou iniciá-lo. Para validar que está tudo funcionando, vou abrir aqui o Insomnia e vou fazer a requisição GET. Tá ok. Vou vir aqui no header e vou quebrar um pouco esse token. Vou pôr aqui 16, por exemplo. Ó, tá inválido. Vou voltar para o token válido aqui. Ixi. Era 17. Pronto. Tá aqui. Agora, nós vamos fazer a aplicação e enviar esse token. Porque se nós formos lá e executarmos a aplicação, vamos perceber que agora ela não está funcionando. Agora nós vamos acessar a aplicação. Vou clicar aqui em produto, em cliente. E nós percebemos que ele não está retornando nem produto nem cliente. Observe aqui ó, no network que quando eu clico aqui em produto, o web service está retornando 401. Porque eu não estou passando o token para ele. Esse é o grande problema. E quando eu venho aqui em cliente, também ó, ele não está passando o token. Não está passando o token para ele. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos agora fazer esse token ser passado. A gente tem que lembrar então que a requisição é feita aqui pelo service. This HTTP post, this HTTP get, this HTTP delete. O que nós temos que fazer é fazer esse cara aqui passar isso no header. Bom, eu vou mostrar uma forma de fazer isso para vocês, mas não é a forma mais elegante. Depois nós vamos melhorando ela para vocês entenderem todo o código até o final da aula. Então, para passar o header, eu vou criar aqui esse objeto header. Vou importar aqui o headers. Application JSON, authorization. E aqui eu vou passar o token. E aqui eu ponho o options. Pronto. Pronto, funcionou o cliente. Ó. Então, se eu analisar aqui via F12 novamente, então você pode perceber que ao fazer a requisição do HTTP GET, aqui nós já temos Authorization indo. Se eu tentar, vou limpar aqui os logs. Agora, se eu tentar cadastrar um novo cliente aqui, vou cadastrar a Maria, por exemplo, no endereço Rua 3, no CPF 123-456-789-00 e mandar salvar, observe que o post também retorna 401. Então o que eu vou ter que fazer no post? A mesma coisa. Options. E aqui eu passo o options.
É óbvio que essa não parece ser uma solução inteligente. Por quê? Porque se eu tiver que ficar replicando esse código, vou passar o token toda vez, não parece ser inteligente. Então, o que nós vamos fazer agora é criar um interceptor. Esse interceptor, ele vai se colocar antes da requisição, vai preencher esse token e aí sim isso vai ficar transparente para quem programa. Então, como é que é esse interceptor? Nós vamos vir aqui na nossa aplicação e vamos criar o HTTP Interceptor. Então, o Interceptor, ele vai ter esse código aqui, ó. Ele vai pegar as requisições HTTP, ele vai colocar o Content Type e vai colocar o Authorization toda vez. Basicamente, isso aqui, ó, é o código que eu tinha colocado lá no Client Service. Content Type e o Authorization, toda vez. Agora eu não preciso disso aqui mais. Nem esse, nem esse. O que eu tenho que fazer agora é cadastrar o meu interceptor, né? Porque o meu interceptor, apesar dele existir, ele ainda não está sendo ativado. Eu preciso de ativá-lo aqui no App Module. Tudo no Angular é ativado no App Module. Eu estou dizendo que ele é do tipo HTTP Interceptor. E eu estou dizendo que ele é o Auth Interceptor. Pronto. Isso aqui é o suficiente para que as requisições sejam interceptadas por esse cara aqui, ó. Vamos fazer o teste de novo agora. Funcionou. Agora eu vou lá no produto. O produto está funcionando. Está tudo funcionando. Se eu der um F12 aqui, ó, você vai ver aqui no network que eu estou passando no request header o authorization. Aqui, ó. O authorization está aqui, tanto no cliente quanto no produto. O produto também está indo. Ó. Authorization. Se eu cadastrar um novo produto, vou colocar aqui produto teste 2, salvar. Só para quem não está entendendo isso aqui, a gente criou um pipe na aula passada que inverteu aqui pro... Então está tudo funcionando. Observe então o que é que eu fiz. Basicamente, criei um interceptor que intercepta as requisições HTTP. Essas requisições, ao serem interceptadas, são injetados nela o token. E aí esse token ele passa a dar permissão na página. Só para voltar e vocês verem quanto que isso está válido, eu vou vir aqui e vou trocar de o 7 para 6 novamente, igual eu fiz no teste lá do Insônia. E ó, já está dando erro 401 novamente. Realmente, esse código aqui está funcionando. Ou seja, se eu não tiver o token agora, não passa, não funciona. Lembrando que esse token está sendo validado lá no servidor de autenticação. Agora, o ponto-chave aqui, que vocês devem estar se perguntando é: professor, mas esse token está fixo. Ele devia vir de uma tela de login. Boa pergunta para quem quis perguntar isso aí. Então agora o nosso próximo passo é implementar a tela de login. Né? Deixa eu ver se esse template já tem um login aqui. Vou procurar por login. Não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o login do template, que ele tá aqui, e vou dar uma editada nele. Vamos fazer isso. Só que antes eu vou ter que criar o componente login, né? Vamos fazer por partes. Então, nós vamos parar o código. Eu vou digitar ngGC, que é gerar componente, login. Criamos o login.
Agora eu vou pegar o template do login. Esse cara deve ter um login, que é o admin LTE, né? Vamos lá, admin LTE login. Vamos ver como é que é o login dele. É esse cara aqui, ó. Nós vamos pôr essa tela de login para funcionar. Depois, se quiser deixar ela mais bonitinha, aí é outro momento. Então, vou lá no admin LTE. Essa pastinha aqui, ó, para quem não lembra, Node Modules, é onde estão os módulos do Angular que a gente está usando. Eu vou lá no módulo admin LTE que a gente baixou via npm install. Então é só procurar aqui, admin LTE, aqui, admin LTE. Aí eu tenho aqui a pastinha dist, não é ela, pages, acho que é ela. Vou clicar com o botão direito, Reveal in Explorer. Pronto, agora eu estou com o Windows Explorer aqui e posso procurar melhor aqui com login. Deixa eu ver como é que ela chama lá no browser. Ela chama login.html e está em examples. Ela está em pages, examples, login. Então vou lá em pages, examples, login. Está aqui, login. Eu vou editá-la, editando aqui a página. Vou pegar esse cara todinho aqui, sem dó e piedade, e vou levar lá para o componente de login que nós criamos. Então aqui, ó, criei um componente de login, ele tem um HTML, tá lá. Evidentemente, eu não preciso de levar esses scripts aqui, ó, não há necessidade nenhuma. Esses headers aqui também. Por que não há necessidade? Porque eles já estão sendo importados diretamente pelo nosso projeto. Aqui na rota, eu vou criar uma rota para o login. Vou escrever login e o componente vai ser o login component. Então, acabei de configurar a rota /login. Vamos testá-la aqui no nosso projeto /login. Vamos ver como é que está. Ó, funcionou. Ela apareceu dentro do template. Depois a gente vai ter que tirar ela de dentro do template. Eu vou dar uma limpada agora na tela de login. Eu vou tirar esse login com Facebook, login com Google, I forgot my password, porque a gente não tem essas funcionalidades. E vou dar uma traduzida aqui nele. Então vamos lá. Aqui os logins com Facebook e Google. Forgot password. The forgot password e register as new member eu vou deixar. Eu só vou traduzi-lo, porque aí numa aula futura a gente implementa essa funcionalidade. Eu esqueci a senha e registrar. Fazer cadastro. Muito bom. Entrar no sistema. Pronto, ficou assim. Aqui não chama admin LTE, né? A gente está chamando aula 02 template, o nome do nosso projeto. Então, aula 02 template. Aí. Muito bom. Excelente. Agora, vamos fazer ele redirecionar para essa tela, né? Vamos voltar lá para o Interceptor. E aí ele vai, assim, na hora que ele der pau aqui, ó, voltando para o Interceptor, aqui o que está falando o código? Se ele retornar o 401, ele vai redirecionar para o /login. E aí eu vou forçar um 401 mudando aqui de 7 para 6, que eu vou errar o token, não para 5. Eu vou errar o token, agora ele não, ó, ele não deixa aí. Por quê? Está dando o erro 401 e o erro 401 está redirecionando diretamente para a tela de login. Agora o que eu tenho que fazer é clicar aqui, né, implementar o código, que ao clicar aqui ele vai pegar esse usuário e senha, vai pedir o login
Uma vez que ele pedir o login, nós vamos logar, nós vamos começar a usar esse token e aí o sistema está autenticado. Para dar certo, eu vou criar aqui mais um web service, eu vou chamar esse web service de login REST, ele vai ter aqui ó, @REST controller e @request mapping, vai ser o /login. Então, pessoal, eu estou usando essa dependência aqui, HTTP Utils, eu vou compartilhar o código lá no Git. Em algum outro momento depois eu explico melhor como funciona essa dependência. A função dela é fazer chamadas HTTP e o que ela vai fazer é chamar o servidor de autenticação HTTP para validar esse token. Ele vai fazer um request, ele vai ler o parâmetro URL, Client ID, Client Secret, né, que está aqui, ó, esses parâmetros aqui, ó, URL, Client ID, Client Secret, faltou o parâmetro URL. Aí, o que vai acontecer agora? Nós vamos chamar esse web service aqui, que é o login REST, ele vai trazer para nós as credenciais e aí nós vamos devolver as credenciais para a aplicação. A aplicação front-end. Esse token BO aqui, ó, ele é esse auth token. Então vamos private auth token service token BO. Então o que ele faz aqui, ó? É um web service que está anotado com o método post, ele está anotado para ser um método HTTP post. Ele vai receber a credencial aqui no corpo da mensagem. Ele vai passar essas credenciais para o getToken, que é esse método aqui. Esse método que está aqui nessa classe authToken vai pegar o URL, o Client ID, o Client Secret do parâmetro do nosso servidor de autenticação. Vai pegar o token, no caso está aqui, né? Vai fazer a chamada, authorization e tal, e vai retornar um token. Aqui no REST eu vou pegar isso aqui e retornar também para o usuário. E aí a gente vai ver isso lá no front-end. Vamos implementar o front-end agora. No front-end, nós vamos criar agora, como é de praxe, o service. Então, eu tenho aqui o client service. Eu vou vir aqui no login. Login e vou criar o login service, baseado no client service. Login service. Injectable, tal. Aí ele não vai ter o salvar. Ele vai ter o get. Não vai ter o delete também. Para quem não entendeu, eu acabei de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Get não, desculpa, post. Do cliente lá para a gente ganhar tempo. User, password. Pensando bem, é melhor fazer assim. E aqui eu vou passar como parâmetro assim, ó. User, dois pontos, user, vírgula, password, dois pontos, password. Aí. Melhorou. Para quem não entendeu, isso aqui é o JSON que ele vai enviar para o nosso método de autenticação. Aqui ele vai pegar dessas credenciais o user e o password, passar para o token e vai validar esse token lá no servidor de autenticação. É isso que ele vai fazer. Bom, agora vamos lá no nosso login. Login component.ts. E eu vou criar o botão aqui, ó, o método que o botão vai chamar, que é login. Então, antes de mais nada, vamos colocar aqui o usuário, né? User igual a isso, password é igual a isso. Pronto. E aqui eu vou fazer uma instanciação do private login service, dois pontos, login service. Agora sim.
this.loginservice.post, passando user e o password, ponto subscribe, R, e a resposta vem para cá. No caso aqui eu vou só fazer o console.log, o R para a gente ver funcionando. Depois a gente continua. Esse aqui eu esqueci o this aqui, ó, this.user. Pronto. Agora lá no HTML eu vou linkar isso com o botão aqui, ó. Vou colocar um clique aqui, ó, clique igual a logar. Obviamente, eu vou precisar também aqui no nosso input botar aqui, ó, um type, um ID, quer dizer, né, ID user e um name user. E aí eu ponho aqui ngModel igual a user. Para quem não está entendendo esse ngModel, a gente utilizou ele lá no Client Component HTML ali, ó. ngModel, a gente também é a forma como eu ligo o formulário da camada de visão lá do HTML com o TypeScript, que é o controle, né? Então, volta aqui. A preguiça aqui é grande, volta a dizer. Então a gente vai lá pro Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu vou chamar tudo de password. Password, password e password. A hora que eu clicar em logar, então, ele deve pegar esse token para nós. Vamos dar uma olhada. Tá dando um erro aqui, vamos ver o que é o erro. Ó, o cliente está retornando 401. Ah, desculpa pessoal, sempre acontece nas melhores famílias, ó, o login component não foi registrado lá no app module. Desculpa. Então aqui no app module, coisas do Angular, né? Eu preciso de vir aqui no provider e declarar o login service. Login service. Agora sim funciona. Ó, vou tentar autenticar. Deu um outro erro aqui, olha que interessante. O meu próprio método de login está retornando 401. Ué, mas como assim? Por que o método de login está retornando 401? Porque ele também precisa do token, se você for analisar. Mas ele não tem token, porque no fundo o objetivo dele é pegar o token. Então tá agora aquele velho dilema do ovo e da galinha, né? Eu preciso do token para acessar, mas não tenho token, o que eu faço? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou lá no meu web service e vou dizer que o /login ele não precisa ser verificado segurança nele. Vocês se lembram na aula passada que eu cheguei a comentar sobre isso. Eu coloquei aqui /ent-matchers. Eu coloquei http method.post. Tinha isso aqui na aula passada. Aí eu deletei, falei que eu ia explicar isso mais pra frente. Então chegou a hora. Então tudo que for /login, ***, ele vai fazer um ponto permit all. Então, só esse web service, ele vai deixar passar. Ou seja, ele não vai barrar, ele não vai pedir token, ele vai deixar passar. Vamos ver funcionando. Bom, então agora eu vou fazer um teste aqui, vou colocar o teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o nosso usuário. Sign. E aí, sim, agora deu o erro 401, ele está passando aqui o authorization. Eu vou comentar o authorization aqui. Vou passar de novo o teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí agora deu certo, ó, 200. Então, a resposta foi justamente um access token. Ó. Esse é o token que eu tenho que utilizar. Basicamente é isso.
Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu método de login e vou inserir o authorization. A dica é, bem aqui no login component, TS, depois que ele logar, ele vai vir aqui e fazer assim, ó, local storage ponto set item access token, aí ele vai pôr o R ponto, o R é a resposta, né? R ponto access token. Então, quando ele loga, a ideia é que ele grave no local storage o access token ADS04. Vou chamar assim. Vamos ver funcionando. Olha aqui, ó, application. Eu não tenho, olha só aqui, ó, eu não tenho nada no local storage. E a hora que eu digitar aqui, ó, teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele escreveu lá o token, ó, no Access Token ADS04. Agora eu vou pegar esse token, tá aqui esse token, e vou validar lá no Auth Module no Interceptor. Então aqui no Interceptor, agora vocês vão entender aquele código que eu deletei. Eu vou voltar aqui, ó, token, local storage.get item, peguei o access token. Aí se access token, ou melhor, token, for diferente de null, ou seja, tiver um token lá, ele pega e faz essa jogada aqui, ó, que é setar o token. E aí esse token é justamente esse cara aqui, ó. Se não, aí ele não põe o token. Porque toda vez que ele põe o token, aí o Spring ele vai validar o token, mesmo ele estando lá no permit all. Esse é o problema. Então eu só posso colocar o token se realmente for uma requisição que precisa do token. O login não é uma delas. Então se tiver o token, ele põe o token. Se não, ele não passa nada. Se retornar 401, ele retorna para login. Vamos ver funcionando. Cliente, produto. Olha lá, ó, o token está funcionando porque está escrito token aqui. Se eu deletar esse token, deletei, olha lá, ó, ele já manda para a tela de login. Ó. Teste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, loguei. Aí agora eu posso ir para a tela de login. Só que tem um problema, né? Depois que eu logo, ele continua na tela de login. Eu vou implementar agora um redirecionamento da tela de login para a tela inicial, por exemplo, que seria essa daqui, ó. Para fazer o redirecionamento da rota, eu vou lá no login component, vou colocar o private route, pronto, importar esse route não, router. Aí deixa eu deletar esse route aqui. E aí depois que ele logar com sucesso, ele vai fazer aqui o redirecionamento para o barra. Vamos ver funcionando agora. Teste 1, 2, 3, 4, 5, 6, login. Pronto, foi para o barra. Agora eu vou deslogar, vou fazer o sair, né? Não, o sair eu vou deixar como exercício para vocês fazerem. Por enquanto, para sair, eu tenho que deletar o token. Só que tem um problema. Para finalizar, se eu apertar aqui o localhost 4002, ele ainda mostra a tela do dashboard. Agora sim, eu vou criar um guardião para que ele não mostre nem a tela do dashboard. A função do guardião é
olhar para a rota, e se a rota ela não puder ser acessada, ele já vai direto também para a tela de login. Essa é a função do guardião. Um ponto importante a ser colocado é que eu não precisei do guardião até agora, porque quem tem que estar fazendo às vezes de guardião aqui é meu interceptor, porque todas as duas telas aqui elas fazem uma chamada HTTP que dá um erro 401, e esse erro 401 ele já é suficiente para eu entender que precisa de ir para a tela de login. Agora eu vou implementar um guardião para que o dashboard também faça essa validação, porque o dashboard não vai no web service. O guardião é o seguinte: eu vou lá no app, vou criar uma classe e vou chamar de auth_guard.ts. O auth_guard, ele segue esse código aí. Basicamente, ele vai perguntar se eu tenho o access token. Deixa eu fazer aqui qual que é o nome lá. O access token é DS4. Retorna true, que pode passar, tá tudo certo, tem um token. Ou, se não der certo, ele vai navegar para o login. Eu posso validar isso de uma forma, uma aula futura a gente vai validar isso de uma forma mais inteligente, tá bom? Por enquanto aqui tem uma vulnerabilidade grave. Só o fato de você criar aqui uma key aqui com a Access Token DS4 já é o suficiente para você burlar essa aplicação. Mas nós vamos melhorar isso aqui daqui a pouco, em outra aula. Não precisa preocupar agora não, é mais para vocês entenderem o conceito final. Essa aula representa 99% do que você tem que fazer. Todo o resto aí vai ser um cosmético de segurança que a gente vai abordar melhor, e eu preciso que vocês estejam entendendo isso para que a gente vá para a próxima aula. Bom, para fazer o auth_guard funcionar, eu vou lá no sistema de rotas agora. E aí aqui no sistema de rotas eu vou dizer que essas rotas só podem ser acessadas se é o can activate, se o auth_guard estiver funcionando. Então aqui, ó, essa rota aqui, ó, só pode ser acessada se o auth_guard estiver ok. Aí eu vou pôr em todas. A menos que você tenha alguma rota que seja pública, no meu caso eu não quero que nada seja público. Não, menos a login. Desculpa. A login não pode ter, porque senão volta ao problema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu preciso estar logado para acessar a tela de login, mas eu preciso da tela de login para logar. Essa aí não precisa não, essa é pública. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos sair, deletar o token. Para variar, deve estar dando aquele erro maroto de que meu componente auth_guard não está lá no app module. Eu faço isso de propósito, tá, pessoal? É para vocês lembrarem que novos componentes que são injetados, como esse, eles precisam de estar aqui. É uma coisa meio que proposital. Desculpa. Auth_guard. Pronto, tá aqui. Agora sim. Tela de login. Então agora eu não posso acessar mais aqui, ó, o toco da URL. Ó. Bate na tela de login. Login, aí sim, agora está tudo funcionando. Eu vou deixar como exercício para vocês implementarem o sair, que é um botão, vocês vão inserir em algum lugar aqui, clica no botão, deleta o token. A hora que você deletar o token, né, que é esse cara aqui, ele já sai imediatamente da aplicação. Né? Isso. Volto a dizer, gravar o token aqui no local storage não é um método muito seguro, porque vocês viram que se eu conseguir pegar essa variável aqui e copiar para um outro computador, eu terei o acesso à aplicação. Então tem outras formas de eu guardar esse token. Nós vamos estudar isso mais adiante, mas continua sendo guardar o token. Esse é um pedaço muito sensível das aplicações. Existe um ataque que é sequestro de sessão, que é justamente quando alguém consegue pegar os tokens que fazem a sessão das aplicações e replicam nas máquinas. Em outras aulas, em relação à segurança da informação, eu já demonstrei como você pode fazer sequestro de sessão, por exemplo, em aplicações como Facebook, Gmail.
se você não tomar cuidado e as pessoas pegarem essas informações. Mas a gente vai descobrir uma forma mais adiante de fazer isso de forma mais segura. Bom, pessoal, dessa forma, nós já implementamos o nosso sistema de autenticação, tanto no back-end quanto no front-end, que no caso do front-end está enviando os tokens para o back-end valida no nosso servidor de autenticação e pronto, a aplicação agora precisa estar logando usuário e senha. Espero que tenha sido útil. Bom, pessoal, vamos abrir para as dúvidas agora e fica aí, vamos falando aí, um por vez, sem atropelos.